Olá, queridos, graça e paz, já no penúltimo vídeo dessa série, eu queria que você colocasse aqui, sempre te peço, para dizer como é que tem sido a revelação dessa palavra aí no teu espírito, sabe? E que você declare aí que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, tá bom? É isso que a gente está falando com base em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. E no último vídeo, olha, a gente estava falando sobre isso aqui, a questão dos pensamentos, uma nova mentalidade, né? Paulo, ele está pedindo, Efésios 4,17, eu peço a vocês, não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos pensamentos deles. Então, Paulo está dizendo, que a antiga maneira de viver que a gente tinha era resultado de uma maneira de pensar errada, de uma mentalidade errada, uma mentalidade de velha criatura. E a gente tem que ter agora a mentalidade da nova criatura. É isso que ele está falando, E é isso, e foi o que eu falei com você, que os pensamentos geram os sentimentos. Eu te expliquei aqui. Os pensamentos, eles vão modificando o nosso interior e a maneira que a gente pensa. E olha só aqui, e a maneira que a gente sente, que a gente se comporta. E olha só o que ele diz aqui no verso 18. Falando ainda da antiga maneira de viver, dos gentios, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Então Paulo coloca duas condições aqui: ignorância e coração duro. Era uma condição que a gente tinha antes de Cristo Jesus. Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ignorância é a ausência de conhecimento. Então por que as pessoas vivem do modo que vivem? Porque elas não têm conhecimento revelado da palavra de Deus, não é verdade? Mas nós não, queridos. Nós temos o conhecimento, nós conhecemos a Jesus, conhecemos a verdade. E a verdade revelada. Então a gente não pode mais viver do jeito que a gente vivia, pensando da maneira que a gente pensava. Isso mudou. E o nosso coração não é mais um coração duro. A Bíblia diz que o nosso coração é um coração de carne, um coração novo, está lá em Ezequiel. O Espírito Santo habita em nós, ele amoleceu esse nosso coração. Então a gente saiu da ignorância. Quando a gente sai da ignorância, a gente tem acesso a uma nova informação. Percebe? A gente vivia de um jeito errado porque a gente pensava de um jeito errado. No momento agora que a gente tem acesso, que a gente sai da ignorância, a gente ignorava Deus. Agora a gente tem conhecimento de Deus, a gente conheceu a palavra, agora chegou o conhecimento revelado, então a gente tem acesso a uma nova informação. Essa nova informação agora muda a nossa maneira de pensar. E se agora a gente mudou nossa maneira de pensar, poxa, então agora aquilo que eu achava que era certo, eu vejo que não é mais, a Bíblia agora me ensina e tal, me conduz. Então agora, mudando a minha maneira de pensar, vai mudar a minha maneira de viver. É isso. A gente tem conhecimento, a gente não está na escuridão. Obscurecidos, estão falando que eles estão nas trevas, na escuridão. O que é escuridão? Falta de conhecimento. Desculpe, mas na nossa vida a luz chegou. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? A tua palavra. Então o conhecimento da palavra agora trouxe luz. A gente saiu da ignorância, a gente saiu da escuridão. Então agora a gente tem uma nova maneira de pensar. Agora a gente está espiritualmente vivo, lembra? Agora a gente está ativo nesse processo. Antigamente a gente deixava a nossa mente ir para onde ela queria, pensar o que quisesse. Agora a gente já aprendeu que a gente tem que interferir nesse processo. A gente não pode mais deixar a mente ir para onde ela quer. Agora a gente tem que controlar os nossos pensamentos. E aí essa frase que eu quero te mostrar. O controle sobre os pensamentos possibilitam o controle sobre os sentimentos. É exatamente isso. No momento que eu me interfiro no processo mental, eu consigo agora controlar as minhas ações e reações. Percebe? Esse é o estilo de vida da nova criatura. Isso é viver pela fé. É viver com base no que está escrito e não no que eu estou sentindo nem no que eu estou vendo. É viver pelo Espírito e não viver pela carne. Viver pela fé, viver pelo Espírito e não viver pela carne. Fazendo ou agindo conforme a carne quer que eu haja. Então a gente tem que sair desse lugar de estar tomando decisão precipitada, estar tomando atitude na hora da raiva, agir na emoção, dizer palavras ruins. Isso em toda espécie de relacionamento. Pai com filho, esposo com esposa, isso tem muito no casamento. Sabe, queridos? Eu costumo dizer, se Jesus entrou na nossa vida, o nosso casamento era ruim, agora tem que ficar bom. Porque a nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver mudou, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir, de reagir.
aquelas brigas e tal, aqueles negócios, aquelas confusões, aquele pega pra capar dentro de casa. Não, isso não existe mais. Agora nós somos uma nova criatura, nós temos controle sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ações. Isso é domínio próprio, controle, autocontrole. Sabe, isso é fruto do Espírito Santo no meu e no teu interior. Tá bom, queridos? Então fica com essa palavra aí no teu coração. Nós saímos da ignorância, chegou a luz da palavra no nosso interior e esse conhecimento nos liberta, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.